Muito bem, amigos do canal, novamente, como de costume, chamamos um grande profissional para bater um papo aqui hoje, e hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão. E para falar de gestão com a gente aqui, eu chamei a Bruna, ela vai bater um papo com a gente sobre as dificuldades, os grandes dilemas aí que nós temos dentro da gestão e a alta gestão. O que que ela faz, como que ela ajuda, como que ela trabalha para auxiliar os grandes gestores aí. E já vou deixar a palavra com ela. É com você. Olá, André, obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir aí com alguns insights sobre gestão, né? Gestão, para mim, é um eterno aprendizado, porque todos os dias a gente acaba aprendendo uma coisa nova, né? Lidar com pessoas é um desafio diário, então nunca é demais aprender sobre esse tema. Mas acho que para me apresentar, né, eu sou atual chefe de operações e de produtos aqui na EBDI. Então, a EBDI deve ser um nome novo para muitos, né, que assistem o canal, mas nós somos uma plataforma de desenvolvimento de mercado. Nós atuamos na área de encontros corporativos e a gente tem um desafio aqui de levar o propósito genuíno da companhia, o que é a EBDI, por que a EBDI nasceu, para a operação, para a realização desses encontros. Então, a gente atua de uma forma muito diferenciada do que o mercado está acostumado quando o assunto é encontros corporativos. Eu acho que um dos desafios que a gente tem aqui como gestão é fazer com que todo mundo fique a par desse propósito e possa levar esse propósito para o seu trabalho no dia a dia, né? Então, hoje, a gente promove encontros corporativos com o objetivo genuíno de gerar benchmarking de qualidade. Então, quando eu faço um convite, esse convite ele é intencional. Quando eu convido algum executivo para participar de um encontro BDI, eu tenho a intenção de que esse executivo participe ativamente daquela discussão, faça benchmarking, leve seus desafios, leve suas dores para aquele encontro, para que daquele encontro ele consiga encontrar novas ideias, entender como que outros profissionais também estão executando ou enfim, enfrentando aquele desafio dentro de suas companhias e possam retornar, né, para suas companhias com essas novas ideias e novas formas de fazer, e assim a EBDI acredita que ela transforma o mercado corporativo. E aí aqui, como tu falou na tua abertura, né, que a gente vai falar sobre gestão, eu até vou dar um pontapé inicial aqui, então, sobre esse assunto. Eu acredito que hoje um dos principais desafios que a gente tem como líderes é encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito e o mesmo objetivo da companhia, né? E fazer com que todo mundo trabalhe em prol disso. Há muito tempo se fala bastante sobre a questão de silos organizacionais, né? Então, áreas que trabalham pelo bem do seu próprio resultado, mas que não pensam no conjunto como um todo, e como que isso impacta, né, a companhia, o resultado final e até mesmo o próprio cliente. Ontem mesmo gravei um podcast também aqui na EBDI para a gente falar sobre a experiência do consumidor, né? Como que as empresas elas lidam com essa experiência, porque afinal de contas a gente está numa era de muita automação, inteligência artificial em alta, e ao mesmo tempo que as pessoas mais pedem comunicações mais humanizadas. Então, na época que a gente está mais desenvolvido tecnologicamente, a gente quer mais contato humano. E eu penso que quando a gente olha para o cliente interno, né? O cliente interno, o nosso colaborador, os funcionários da companhia, a forma como a gente entende e lida com eles, a forma como a gente conhece eles, é muito importante para que a gente consiga desenvolver um trabalho que faça sentido para eles também, né? Nas conversas individuais que eu tenho com os meus liderados diretos, né? Eu sempre costumo falar para eles que assim a vida da gente ela é muito maior do que a gente oferecer o nosso tempo em troca de dinheiro para uma companhia, né? A gente precisa fazer disso algo mais, isso precisa ser importante para a gente, porque quando isso é importante para a gente consegue fazer grandes trabalhos que impactam de verdade a vida das pessoas, e aí faz sentido as companhias crescerem e a gente conseguir desenvolver as pessoas também.
E na minha visão, André, olhar as pessoas como elas são é um grande desafio. Inclusive, há pouco tempo aqui na EBDI, a gente aplicou o teste DISC em todos os nossos colaboradores, né? Porque a gente tá com interesse genuíno em entender quem são essas pessoas, quais são os pontos fortes delas, onde que elas podem atuar, porque a gente parte do princípio de que não existe funcionário ruim, existe funcionário mal alocado. Existem pessoas realizando tarefas que não são tão fáceis ou são fazem com que elas tenham que ter um nível de adaptação muito alto para realizar aquela atividade. Então, isso acaba gerando exaustão, isso acaba gerando um estresse, isso acaba gerando um trabalho, muitas vezes, mal feito mesmo, mas não por uma falta de vontade, por uma falta de habilidade, uma falta de entendimento, ou até mesmo de interesse naquela atividade. Então, quando a gente faz uma contratação, quando a gente aloca alguém em determinada atividade, o conhecimento de quem é aquela pessoa é muito importante. Aí aqui eu deixo a dica, né? O DISC nos ajudou muito. O DISC, para quem não nos conhece, ele é um teste de personalidade. Ele diz que a gente tem 4 personalidades, todo mundo tem 4 personalidades, algumas mais marcantes, né? O D, que é de dominância, então são pessoas que de fato colocam a mão na massa e vão em cima do resultado. O I de influência, que é mais o profissional de vendas. O influente, ele sempre entrega o resultado. Não necessariamente ele faz o resultado acontecer, mas ele com certeza vai pedir para quem sabe fazer e vai te entregar. A gente depois tem o S que é de estável, então é a pessoa sociável, a pessoa que olha muito todo, é a pessoa que é muito voltada para pessoas, evita conflito, resolve as discussões. E a gente também tem o C, né? Diz que o C vem de compliance mesmo, né? Então é o cara analítico, o cara que precisa de um dado para tomar uma decisão, é um cara que tu não vai conseguir convencer ele somente com ideias, tu tem que provar para ele que A mais B dá aquele resultado e aí ele se convence e vai realizar as atividades porque ele entendeu aquilo daquela forma. Então, veja, se a gente aloca, por exemplo, um funcionário S para vender algum produto, dificilmente essa pessoa vai ter um bom resultado. Até porque nem para negociar essa pessoa vai conseguir ser tua influente, ela vai sempre colocar talvez até os interesses do outro na frente do dela, e aí os interesses da companhia já era. O S vai vender o que é bom para o cliente, esquecendo dos interesses da companhia. Então, é importante a gente entender quem são as pessoas que estão ali. Nesse teste que a gente fez, e eu achei assim muito interessante, porque ele também nos traz a teoria de valores que essas pessoas têm. Então, como que eu motivo a pessoa pelo motivo certo? Eu consigo alocar ela no local certo, eu consigo entender o tempo dela, e eu consigo ter um melhor resultado como companhia, né? E eu acho que é muito importante, porque quando a gente enxerga as pessoas como elas são, a gente tende a respeitar também, né, as limitações delas, as motivações delas, e entender que a gente trabalha com seres humanos. Eu já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou gaúcha, né? A gente tem uma cultura muito diferente da cultura aqui de São Paulo, né? O gaúcho, ele é muito, a minha comunicação é muito direta. Os meus primeiros anos como líder foi um horror, assim, no sentido de que eu tive muita dificuldade de me adaptar com essa cultura. Eu não sei se a palavra seria mais flexível, mas de uma comunicação mais morna, uma comunicação mais afetuosa. Então, essas diferenças culturais, elas impactam muito também quando a gente pensa, né, a questão da gestão. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, ele tem que vir antes, inclusive, do conhecimento de quem é o time. Então, antes de aplicar o teste de DISC nas pessoas com quem eu lido, eu apliquei em mim. E aí eu pude me conhecer, eu pude entender por que que eu
compreendo tantas coisas, outras nem tanto, por que os meus resultados são feitos daquela maneira, por que eu me comunico dessa forma, porque eu acho que nos falta isso como sociedade, tá? E aí estou falando assim, tô transcendendo a parte corporativa, o mundo corporativo, eu acho que nos falta isso como sociedade, a questão do autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, e eu me respeito, e eu me entendo, e eu consigo me adaptar no meu trabalho, eu consigo ser feliz fazendo o que eu faço, eu consigo levar isso para as equipes, porque a gente tem muitos líderes aí que não têm skills para serem líderes, tem skills de autoridade, tem skills de chefe, tem skills de muitas coisas que não são a liderança, porque o líder, ele não necessariamente é a pessoa que tem o papel de líder, né? Às vezes tu é líder, tu influencia lugares onde tu não tem um título de líder, né? Então, percebo que quando a gente fala em gestão, falar de se conhecer e conhecer as pessoas em essência, eu penso que seja um dos temas, assim, mais importantes para que a gente consiga pensar em bons resultados, não somente da companhia, mas também no impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? Realmente a gente, como gestor, né, a gente tem que analisar e para qualquer resultado a gente depende das pessoas, né? E aí o resultado das pessoas depende do nível de compromisso, nível de comprometimento de todos e quanto as pessoas compram a nossa ideia, né? Então tem muito isso. E se você está guiado com a ideia, com o propósito de cada um, eu gostava muito quando eu fazia gestão de grandes pessoas assim, de conhecer realmente, né, de entender. Eu fazia bastante a pergunta: onde você quer estar daqui 5 anos, né? Então, as pessoas terem, né, o seu planejamento de vida, e ela tem que estar atrelado também à condição do planejamento da empresa, né? Quando a pessoa tem aquela condição, eu daqui 5 anos eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero formar uma família. Então, é uma pessoa que ela está, com certeza, ela está comprometida com o negócio, né? Ela vai buscar crescimento dentro da empresa, para buscar uma maior remuneração, uma maior condição, né, de trabalho, para ela poder ter, né, esse crescimento, tanto profissional, tanto familiar. Então, eu gostava bastante dessa condição. E a ferramenta DISC é o que a gente traz analogamente, né? Eu gosto de falar bastante da questão análoga do futebol, né? É colocar o profissional, o zagueiro na defesa, o atacante no ataque, né? E, às vezes eu tenho um excelente jogador, mas se eu colocar ele na posição errada, é como você bem citou, né? É pegar alguém que seja extremamente analítico para vender, não vai dar certo, né? Então a gente tem que ter as ferramentas adequadas, né? E hoje a gente tem inúmeras ferramentas que nos auxiliam no processo de gestão de pessoas, que pode alocar realmente as pessoas no lugar certo e elas obterem o melhor resultado. E aí, nós, como gestores, por consequência, teremos os melhores resultados também, né? Exatamente. E eu penso que eu penso também que, com relação a isso, assim, aconteceram casos de eu apresentar o DISC para as pessoas da equipe. Ó, o teu perfil é... Que perfil que tu acha que tu é? E aí eles, eu acho que eu sou YZ. E aí o resultado era X. E aí a pessoa falou assim, poxa, queria ser mais YZ. Porque eu acho que esse cara é mais legal, né? Assim, para influenciar, para tal. E não foi um ou dois, tá? Que falou isso, tipo. E aí eu percebi outra coisa também, né? Como nós supervalorizamos determinados perfis, ou colocamos esses profissionais, assim, parece que a gente dá uma fórmula, isso aí tem muito em Instagram, né? Tu tem que ser isso, senão tu não vai conseguir, tu tem que não sei o quê. E aí eu percebi isso quando eu comecei a passar os resultados, as pessoas começaram a ficarem insatisfeitas com quem elas eram. Eu falei, nossa, não, tu não tem que estar insatisfeito com quem tu é, tu tem que olhar quem tu é e tu tem que te respeitar. Se tu primeiro não gostar de quem tu é,
como é que a gente vai, como é que as pessoas vão gostar, né? Então, e eu tive que mostrar para eles como que eles fariam coisas sensacionais sendo quem eles eram. Eu tive que mostrar, né? Tipo, tu percebe que quando tu tem esse perfil, ninguém melhor que tu para realizar esse trabalho. E o impacto desse trabalho dentro da companhia, dentro da equipe é esse. E aí teve até uma das pessoas falou para mim assim, a gente tinha que todo mundo ser X. Aí eu falei, não. Numa equipe de 6 pessoas, se cinco forem X, 4 estão dispensadas, eu só preciso de uma. Porque onde a gente não tem pessoas diferentes, pensando coisas diferentes, trazendo ideias diferentes, a gente não precisa ter 5 pessoas iguais fazendo as mesmas coisas, né? A diversidade, ela é importante, a diversidade, ela é legal, a diversidade que faz com que a gente veja de ângulos diferentes, assim, eu acho incrível quando a gente está numa reunião e as pessoas começam a trazer ideias novas, ideias diferentes, ideias que, assim, que eu nunca tinha nem pensado. Então, poxa, que incrível, né, que essas pessoas são diferentes de mim nesse sentido, porque elas me permitem ver coisas que eu não estava vendo antes, elas me permitem ver por outras óticas, resultados diferentes, né, ou formas de fazer diferente, e o líder, ele tem que ter essa visão, né, porque isso, assim, nós como seres humanos tendemos a nos conectar e a gostar muito daquilo que nos é similar, ou seja, pessoas muito parecidas com a gente, né. Então, e falo isso com propriedade, porque eu errei durante muito tempo com relação à construção de equipes, de não ter essa visão diversa, de não enxergar o belo que há nas outras ideias, por exemplo, né. Então eu acho que isso também é muito importante quando eu falo, quando eu penso em ser líder. Que impacto por que que eu acho que, assim, primeira pergunta é: "Por que que eu quero ser líder?" Porque eu quero um status, eu quero uma posição de poder ou porque eu realmente quero, desenvolver pessoas, causar um impacto positivo na vida delas, eu quero poder, levar oportunidade para as pessoas através, das coisas que eu posso compartilhar, dos ensinamentos que eu tenho. Então, a motivação, né, o que que me faz querer ser líder, é muito importante para gente refletir, né, o porquê que eu estou aqui, o que que e qual o impacto que eu tenho na vida das pessoas que hoje estão sob meu chapéu, sob minha responsabilidade. E e eu penso que a gente precisa aprender a valorizar esse diverso, sabe. A gente precisa aprender a respeitar, a valorizar, a olhar com bons olhos essa diversidade dentro das companhias. Porque aí, quando eu consigo criar esse ambiente, de respeito mútuo, esse ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis para ser quem elas são, eu consigo criar um ambiente mais próspero, e ambientes mais prósperos tendem a ter mais resultado, tendem a ter mais pessoas engajadas, tendem a ser um bom lugar para se trabalhar, né. Então, olho muito para isso, assim, e com muito cuidado, porque eu já errei muito com relação a isso, assim. Na verdade, eu penso que os meus primeiros anos de gestão ali, eles foram eu pensei em desistir milhares de vezes, assim, até na conversa que a gente teve antes de começar a nossa gravação aqui, na nossa introdução, que tu falou assim: "Bruna, como que o líder se mantém muito motivado?" Eu não sei responder essa pergunta, porque eu não estou todo dia motivada. Tem dias que eu, de fato, não quero estar aqui, trabalhando, né, eu estou falando aqui, porque eu estou fisicamente no escritório. Tem dias que eu não quero, eu acho que todo mundo tem esses dias. Então, como que um gestor se sente todos os dias motivado? Não sei, se alguém souber, por favor, me ensina, porque acho importante, mas eu acho que mais importante do que a motivação é a disciplina, né. Então, assim, quando a gente tem um cargo de liderança, mais do que a nossa vontade do dia, mais do que a nossa motivação do dia, é a minha disciplina e o meu compromisso com os outros e comigo, né. Então, tem horas que dá vontade de desistir, eu já pensei nisso várias vezes, não foi uma ou 2 vezes. Já pensei: "Meu Deus, eu não nasci para isso, eu não sou boa para isso", mas no final do dia é o que me motiva
a estudar, fazer vários cursos, ler muitos livros, é eu ser melhor para proporcionar um ambiente melhor para aqueles que estão junto comigo, né? E aí essa reflexão ela é bem legal, assim, porque não é fácil, eu acho que isso, ser líder é muito fácil, tu vai lá, tu dá uma meta, tu decide quais os indicadores tu vai acompanhar, e aí é só olhar resultado. Na verdade, é bem mais complexo do que isso, e tem dias que a gente não quer, mas qual é a minha responsabilidade dentro daquilo que eu assumi para mim, né? E esse foi outro, aqui eu estou contando todos os meus desafios, né? Estou abrindo o livro aqui da minha vida de gestão, mas quando eu falei que eu sou gaúcha, lá no sul a gente tem uma característica também, tanto que os produtos que chegam no Brasil, muitos são testados no Rio Grande do Sul pelo público ser muito difícil, né? O gaúcho, ele é muito assim, tu pediu uma coisa para um gaúcho para sexta-feira, quinta-feira provavelmente vai estar na tua mesa. A gente tem isso culturalmente, né? Então, eu não sabia, quando eu virei líder, que quando tu pedia um resultado, tu acompanhar diariamente era importante. Porque eu, Bruna, pessoa, nunca precisei desse acompanhamento, eu sempre fui muito proativa nesse sentido. Então, eu tive que me conhecer, entender que isso era uma característica minha, que as pessoas não são obrigadas a ter essa característica, entender que muitas pessoas não têm, inclusive, e que sim, o meu acompanhamento era importante para elas, mesmo que eu não precisasse. Porque antes eu pensava assim, se eu não precisei disso, ninguém precisa, né? Se eu não precisava que alguém... Porque se alguém me pedia uma coisa, eu entregava, então por que que eu ia ter que ficar cuidando se alguém estava fazendo? Eu até achava que isso era uma... que eu estava sendo intrometida no trabalho dos outros. Então eu deixava, no final não vi o resultado, mas na hora de cobrar eu não era intrometida, eu tinha que cobrar o resultado. Então, o autoconhecimento, ele também é sobre isso, né? É sobre eu entender que as pessoas não têm as minhas características e que elas têm necessidades diferentes das minhas. E se eu estou disposta também a entender isso e a fazer com que... e a contribuir com esse crescimento e com essas necessidades delas, né? Então, só mais um insight aí sobre gestão, que eu tô aqui contando tudo que eu já fiz de errado. Mas eu ficaria aqui horas falando de coisas erradas. Não, mas bacana, mais uma vez aí agradecer a disponibilidade, Bruna, foi um grande aprendizado, né? A gente muitas vezes aprende com pessoas jovens, com as mais velhas, a gente sabe com o poder da gestão, né, e de que cada um, né, tem o seu perfil, você comentou muito bem, né, de que essa relação da empatia, né, muitas vezes a gente acha que todo mundo tem que fazer aquilo que a gente faz, né, se eu faço certo, por que o fulano não faz? Não, mas você tem que acompanhar, você tem que... E assim, se você fica muito tempo sem acompanhar, depois você que vai ter que responder pelo mau resultado na frente, daí como que vai ser? Fala assim, puxa, aí o teu gestor acima vai chegar e falar, pô, como que você deixou tanto tempo a coisa desviar e não recuperou, não resolveu, né? Então, realmente, essa atividade de que você está sempre olhando, sempre acompanhando, ela é cansativa, né, para o gestor, ela é intensa, a gente tem que realmente trabalhar pela equipe, né, a gente tem que, se são equipes de 10, trabalhar pelos 10, pelos 50, pelos 100, pelos 500, cada dia a gente tem a maior intensidade possível, e aí os indicadores, as formas de análise, né, hoje a gente tem, graças a Deus, muitas ferramentas, né? Até tu comentou da questão da inteligência artificial, que hoje vem para auxiliar bastante isso, né? A criação dos indicadores, a criação das tendências, a simulação, né? De que um resultado pode não ser atingido, então a gente já toma as decisões já com mais assertividade, mais rápido, né? E aí também transforma o nosso trabalho um pouco mais simples, né, menos intenso. E aí a assertividade aumenta e a gente consegue ter o equilíbrio entre a vida e o trabalho, né, mais tranquilamente.
Exatamente, acho que liderar é uma arte, né? E aí tu tocou na inteligência artificial e eu penso, o que eu penso com relação a isso é que a gente tem que deixar para a inteligência artificial que ela é boa. Tem coisas que ela não é boa. Ela não é boa na empatia, ela não é boa com as pessoas, ela não é boa com sentimentos. Isso é humano, isso é nosso. Ela não vai entrar nisso, né? Então, eu sou fã de inteligência artificial, o ChatGPT, assim, ó, meu brother, eu uso ele muito, muito mesmo, assim, uso ele no trabalho, uso ele para informação do dia a dia, eu sou muito curiosa. Se eu escutar uma palavra que eu não sei o significado, eu vou perguntar para o Google, para o ChatGPT, para todo mundo, eu sou muito curiosa. Então, a inteligência artificial, ela me ajuda muito no dia a dia. E eu acho que ela tende a ajudar muitos líderes, assim, porque ela tem muitas respostas prontas, né? E eu acho que eu acho que o nosso papel até em um dos encontros corporativos que eu fiz, a diretora global de remuneração e benefícios do iFood, ela participou e ela encerrou a palestra dela falando que o mais importante para o gestor, inclusive para qualquer pessoa, mas no papel de gestor, não é saber todas as respostas, mas fazer as melhores perguntas, fazer as perguntas chaves, né? Então, eu penso que quando nós falamos sobre gestão, é muito importante a gente entender quais são as perguntas que a gente tem que se fazer. E aí que a gente tem que se fazer para se conhecer, que a gente tem que fazer para os nossos liderados, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, inclusive para quem a gente responde, né? Porque geralmente a gente responde a alguém, mesmo em cargos de liderança. Então, as perguntas certas podem nos ajudar muito, e nos guiar aí com os melhores caminhos, quando a gente pensa em gestão. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, Bruno, no primeiro vídeo. Já remeto novos convites sempre que tiver disponibilidade aí, da gente continuar a conversa, como você bem falou. A gente gosta de conversar, então a gente vai aprendendo cada vez mais, e sempre que puder aí, a gente vai batendo papo. E agradecer mais uma vez pelo vídeo, ficou bem bacana, e aprendi muito contigo hoje. Obrigada, André, espero que eu tenha contribuído. Então, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Bom restinho de dia. Obrigada.